Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco o Anderson de Sábara. Ele é do Brasil, São Paulo, é terapeuta sistémico e tem dedicado parte da sua vida ao desenvolvimento humano e às dinâmicas sistémicas. Há 12 anos que se dedica à constelação familiar sistémica e à terapia transpessoal e assim vai impactando vidas enquanto terapeuta e formadora em vários locais. No Brasil, em várias regiões, mas também em Portugal. Anderson, seja bem-vindo ao The Talk and Talk Zone. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, eu me sinto muito honrado. Espero que o nosso sotaque brasileiro não cause aí uma dificuldade de percepção, né? Mas porque, da minha parte, por vezes, quando eu estou a andar por Portugal, quando falam muito rápido, eu não percebo, né? No Brasil falamos, eu não entendo. Mas é um gosto, Filomena, obrigado imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar sobre constelação, divulgar essa prática, divulgar essa forma de abordar as dores, as experiências humanas e liberar, né? Liberar para que a gente possa manifestar no mundo a nossa essência da forma mais plena, mais inteira possível. É uma alegria. Para mim, realmente é uma alegria poder participar e poder divulgar essa terapia. Muito obrigada, Anderson. Realmente temos esta coisa fantástica de falarmos a mesma língua, mas obviamente com significados diferentes muitas das vezes, mas a comunicação do coração leva sempre a um entendimento perfeito e estamos aqui a alguma situação que eu não percebo ou que o Anderson não perceba, com certeza podemos sempre fazer uma pequena interrupção e ficar a saber um termo, uma nova palavra. E Sim. Isso é fantástico, realmente, esta relação que temos, Brasil-Portugal, a vários níveis. Anderson, antes de começarmos a falar propriamente das constelações sistémicas, o Anderson tem um background, digamos assim, profissional também, de carreira, na área da economia e da gestão. É mestre em Direito, tem um MBA em Gestão de Sistemas de Informação, foi professor de Economia durante 8 anos e é também funcionário público do Poder Judicial. Obviamente uma vida muito rica, preenchida e multifacetada. Mas a minha pergunta e curiosidade é saber o que é que o levou desta área, digamos assim, muito no contexto corporativo, para a área holística, para a área, digamos assim, das constelações. Pode-me falar um bocadinho do seu percurso e como é que chegou a tudo isto à sua vida? Sim, vai ser um longo percurso, mas vamos lá. Primeiro, eu tenho comigo, né, um traço de curiosidade. Eu sempre fui curioso para conhecer áreas do conhecimento, conhecer técnicas e tudo mais. E eu queria olhar para uma questão emocional minha e, através disso, eu conheci a constelação familiar. Isso foi lá nos anos 2000, 2004, 2005, 2006, nem me lembro exatamente a data. E aí, era uma questão que eu queria desenvolver e me liberar, e lancei mão dessa ferramenta da constelação. Gostei muito da técnica, e aí, por curiosidade, queria saber um pouquinho mais, queria me aprofundar aqui e ali, mas, né, como disseste aí, a vida é muito dinâmica. Por eu exercer outras atividades, né, não sobrava muito tempo para me dedicar exatamente a essa vertente terapêutica da vida. E aí, com atividade como servidor público no Brasil,
também empreendo na área de informática, de tecnologia, né? Sou empresário dessa área também. Então, quando eu comecei, voltei para trás, né? Comecei o curso, fiz um módulo, fiz 2 e tal, e dei um passo para trás. Falei, não tenho tempo, não vou conseguir me dedicar. E aí, isso demorou mais 1, 2 anos, tal. E aí, efetivamente, em 2012, aí sim, eu dei esse passo, comecei essa formação de constelação, né? A formação demora cerca de 2 anos, e nesse percurso ali, já no meio do curso, eu já comecei com os atendimentos. Então, eu estou nessa carreira de terapeuta desde 2013, já 2014, assim, já comecei. Em paralelo com isso, também fazia a formação em psicanálise, né? A linha lacaniana. Por que disso? Porque dessa linha a atenção é muito voltada para o discurso, para as narrativas. Então, a nossa escuta fica muito atenta, né? Isso nos ajuda a levantar as questões que os clientes trazem. Então, trabalhei com a terapia individual, com a psicanálise, e também com a terapia transpessoal, com a ferramenta da constelação. Então, o meu percurso dentro da constelação advém disso. Lá para trás foi uma questão pessoal que eu queria olhar, que eu queria curar uma dor que eu trazia de família. Gostei tanto da técnica, me apaixonei tanto que acabei mergulhando. No primeiro momento ali fui meio reticente, vai, não vai, mas a constelação é muito apaixonante. A constelação, ela realmente muda a nossa visão, a nossa interpretação do mundo. Eu enxergava o mundo de uma maneira, depois que eu conheci a constelação, eu falei, nossa, não é desse jeito que eu pensei. O mundo não funciona como eu acreditava, o mundo funciona de outro jeito. E faz uma mudança dos nossos paradigmas mais profundos. Quem envereda por esse caminho, vai fazer a formação e vai se dedicar a atender com a visão sistêmica, realmente precisa abrir mão de muitas crenças, de muitos procedimentos assim que são arraigados em até rigores culturais, em coisas assim, porque a visão sistêmica, ela efetivamente ela não olha para um único indivíduo. A visão sistêmica, ela sempre olha para o sistema como um todo, para aquele sistema familiar. Aquela pessoa, ela manifesta uma dor, muitas vezes, de um sistema muito anterior a ela. Ela traz uma questão ancestral. É por aí. Muito bem. Por aí. E que já estamos a entrar aqui realmente no tema que é central da nossa conversa, que são as constelações sistémicas. Anderson, eu pedi-lhe que explicasse como é que surgiu a constelação sistémica, não é? Quem devemos realmente esta revelação desta metodologia, quais são os seus princípios, e se puder dar alguns exemplos para que possamos compreender melhor, penso que será muito útil, não é? Sim, sim. Longa tarefa, desafiadora, mas quem sistematizou a constelação, né, tal qual ela é hoje e tal, continua em evolução, foi o alemão Bert Hellinger, né? E Bert, ele era um missionário católico e ele atuava na África do Sul, né? E ele foi designado para trabalhar com a comunidade Zulu. E ele observa que os Zulus tinham uma dinâmica para resolver conflitos dentro daquela comunidade. Alguém que estava por furtar coisas das outras pessoas, alguém que estava muito agressivo, tal. Os Zulus acreditavam que aquela pessoa manifestava uma dor, mas, na verdade, essa informação pertencia toda
a sua comunidade. Então, eles achavam, né, Uhum. que precisavam fazer uma reunião de toda aquela coletividade para que todos olhassem coletivamente para aquela dor que uma pessoa manifestava, para aquele comportamento, pertencia, na verdade, uma energia a todos. Eles achavam que era assim, fazia milhares de anos que funcionava daquele jeito. Bert se apaixona por essa abordagem mais holística, né? E aí, quando ele retorna para a Europa, ele concilia isso que ele tinha visto, essa experiência que ele tinha vivido junto com os Zulus, com outras, ele ocidentaliza isso, junta com o psicodrama do Jacob Moreno, a própria Virginia Satir, que também tinha uma dinâmica no atendimento, ela pedia para as pessoas falarem com uma espécie de esculturas que ela tinha no jardim dela, porque ao falar nós ressignificamos o conteúdo emocional dentro da cabeça, né? Aí ela levava o paciente dela para conversar com as esculturas que ela tinha no quintal. Ah, fale aqui com seu tio, fale aqui com seu avô. Né? E, na verdade, os bonecos que ela tinha lá no quintal da casa dela. Então, era desse... E ele vai... O pessoal do Palo Alto também, né, Estados Unidos, que também já tinha avançado um pouco nessa direção. E ele vai fazendo toda essa costura e aí sistematiza a constelação. A constelação é uma técnica recente, tem cerca de 45, 50 anos, né? Como eu disse, ainda está em evolução, né? E a constelação hoje está disponível para a gente através de todo esse trabalho, de toda essa dedicação de vida do Bert mesmo. Então, evoluiu daí. Agora vamos dar um passo ainda mais atrás com Freud, né? Para a gente saber. Complicado de explicar, mas vamos lá. Freud, lá na origem da psicanálise, ele observava que as pessoas tinham comportamentos, que as pessoas tinham seus traumas, tal, e ele investigava por atos falhos, por sonhos, no processo de análise dele ali no divã. Só que ele também constatava que a pessoa tinha uma história de vida, mas muitas vezes ela repetia conteúdos, comportamentos que um bisavô tinha tido, né? Um pai e tal. Pessoas que ele nem tomou contato geravam nesse indivíduo um comportamento. E aí, o que ele chamou isso? Ele falou, mas não tem explicação. Por que alguma coisa que aconteceu com o bisavô pula uma geração, na segunda alguém repete? Se não repetir na segunda, vai repetir na terceira geração. E ele chamou isso de maldições familiares, né? Não tinha ferramenta para poder tratar aquele conteúdo. Ele chamou de maldições familiares e, depois de muitos anos, a constelação vem trazer luz a isso, né? É uma ferramenta para tratar esses conteúdos que se repetem sistemicamente de uma forma transgeracional. E aí, né? Tem muito a ver com o nosso momento. Agora nós olhamos para o mundo e tudo é compartilhado. Carro compartilhado, bicicleta compartilhada, os coworks, ambientes de trabalho compartilhados, e por que não traumas compartilhados? Né? Exatamente. Na verdade é isso. Então descobrimos que traumas podem ser compartilhados. E aí sim, agora vamos entrar efetivamente na constelação. Né? Apenas uma breve interrupção, Anderson, porque este canal aborda questões não só relacionadas com as terapias holísticas, mas também com a espiritualidade, uma espiritualidade livre e universalista. E realmente a constelação, enquanto estava a falar, portanto, da psicanálise de Freud e dessa constatação, não é, da passagem dos mesmos padrões, digamos assim, as feridas emocionais, traumas ou até comportamentos que podemos alegar que está na questão dos genes, não é? Que vem essa informação, mas a realidade é que as tradições religiosas e sagradas já vêm a reconhecer esse mesmo padrão, não é?
tal situação do karma familiar, quando ele é referido, ou até mesmo vem do cristianismo, não é? Os pecados do pai são os pecados do filho, ou seja, essa ideia já assumida que efetivamente há uma passagem, não sabemos exatamente para quem, mas fica no sistema e o Anderson pode nos explicar então como é que funciona essa realidade. Sim. Então vamos lá. A constelação ela tem uma ligação umbilical mesmo, né, visceral, com campo morfogenético, ou campos mórficos. E o que vem a ser campos morfogenéticos? São uma espécie de rede de fiozinhos que conectam as pessoas, né? O que a gente percebe? As pessoas com as quais nós temos um vínculo afetivo, né? Convivo demais com um colega de trabalho, tenho um amigo de infância, colega de faculdade e tal, e eu convivo diariamente com essa pessoa, e eu construo um vínculo afetivo com essa pessoa, é comum de acontecer coincidência. Eu penso na pessoa, daqui a pouco pego no telemóvel, celular, como se diz no Brasil, a pessoa me liga, fala, nossa, tinha pensado nessa pessoa agora, e ela acabou de me ligar. Ou lembro de uma pessoa que eu não vejo há algum tempo, mas essa pessoa é muito cara para mim, né? Eu entro num comércio qualquer, encontro com essa pessoa. Nossa, tinha lembrado de ti hoje pela manhã. Falo, vou ligar para fulano. Chego ali no mercado, acabo por encontrar. Por quê? Porque essas pessoas estão conectadas por esses fiozinhos e esses fiozinhos mandam esses recados para lá e para cá. E esses fiozinhos, eles aparecem necessariamente. Aí não é uma opção. Ele é necessariamente há uma conexão quando tem vínculo consanguíneo, vínculo familiar. Então, quando a gente pensa aqui na geração, eu estou conectado com os meus dois pais, os meus dois pais estão conectados com meus 4 avós, os 8 bisavós, 16 e assim por diante, ou seja, tem aqui atrás de mim tem uma multidão de gente. E todas essas pessoas estão conectadas, né? Formando uma grande malha, uma grande nuvem, que eu chamo de internet familiar, né? Uhum. Só que essa internet familiar, ela não é só para mandar recado, ela também armazena emoção, armazena informações traumáticas, armazena habilidades como se fosse a biblioteca da família, o livro de receitas da bisavó. Nossa, minha avó fazia um pão com miúdos, com não sei, com alecrim, e era maravilhoso. Ela sempre fazia na época do Natal. E a gente tem saudade disso. Livro de receita da família. Então, essa internet familiar é o livro de receitas da família. Quando algum ancestral vive uma experiência traumática X, Y, Z, essa pessoa grava essa informação nessa nuvem, nessa rede. E o que acontece? Isso fica ali na biblioteca. Passa 1, 2, 3, 4 gerações, alguém faz o download disso e revive uma dor ou um padrão que esse ancestral viveu, né? E aí, essa dor, que a gente chama de dor sistêmica, ou é um padrão transgeracional, fica guardado nesse campo informacional chamado campo morfogenético. E a ferramenta para a gente poder tratar esse tipo de dor precisa ser uma ferramenta sistêmica. Por quê? Porque essa dor tem uma origem sistêmica, né? Mas não íamos falar de constelação familiar? Sim. Então, a constelação ela é sistêmica familiar. Se eu aplicar a constelação num ambiente corporativo, ela vai ser constelação sistêmica organizacional. Se eu aplicar no ambiente do direito, ela é direito sistêmico, mas todas as constelações, elas são sistêmicas, porque elas olham, né, para um sistema e não para um único indivíduo. É nesse sentido que a constelação sempre vai tratar desta coletividade, tá, na qual este indivíduo está inserido e ele acaba por repetir
esses padrões, essas dores, essas angústias que são arrastadas desse padrão sistêmico. Obrigada. Portanto, já percebemos que as constelações sistémicas podem estar focadas em questões familiares, mas também esta terapia pode ser aplicada para tratar ou abranger outras áreas da vida ou outros sistemas. Anderson, para que possamos perceber também um pouco melhor como é que decorre, não é, todo o processo terapêutico, toda a abordagem terapêutica, o que é que acontece numa sessão de constelação sistémica? Quem participa? Qual é o papel da pessoa, não é, que vai buscar auxílio através desta terapia? E existem também os representantes, não é? Como pode-nos explicar como funciona? Disseste que não conhecia a constelação, mas conhece, sim. Já viu muito. Então, a constelação, a parte operacional da constelação, né? Podemos fazer a constelação ao utilizar figuras, com os pequenos bonecos, né? Bonecos de argila, bonecos de madeira, bonecos de plástico, aquele Playmobil. E são as chamadas âncoras, âncoras de solo, âncoras de mesa. E esse é o chamado atendimento individual. Aí, como é que vamos operacionalizar isso? De um lado da mesa está o terapeuta, do outro lado está o próprio cliente. O cliente pensa na dor dele e nós colocamos ali um campo sistêmico, essas figurinhas, esses bonequinhos, para poder representar toda essa teia sistêmica da pessoa, né? O pai, o avô, a mãe, o irmãozinho que faleceu com 2 aninhos e tal. E essa pessoa, esse cliente, ele vai dar algumas falas, ele vai olhar para esses pequenos bonecos e vai dar algumas falas, né? E essas falas vão produzir ali um sentimento, uma reconexão, uma reorganização nesse campo informacional. Vai produzir uma reorganização emocional nele e também nesse campo informacional que é a internet familiar. Então, esse é o atendimento individual. Parte operacional, no consultório, fazemos dessa forma. Tem um outro tipo de atendimento que é em grupo, e aí sim com os representantes, né? Chamamos as pessoas ficam num grande círculo ali. O cliente senta ao lado do terapeuta. Eu, na minha forma de atender, eu faço uma anamnese para entender a questão que o cliente traz, especialmente para ter uma visão sistêmica sobre aquilo. Ele traz uma dor ali, X. Eu olho para aquilo, como é que aquilo é uma repetição transgeracional no sistema dele. E aí eu monto toda uma hipótese sistêmica. Olha, ele, filho do pai e da mãe dele, pode ter um ancestral que tenha vivido uma situação de abandono, de rejeição muito forte. Isso pode derivar, por exemplo, de uma adoção. A família vivia numa escassez muito forte, pegou os filhos e entregou para outra família para adoção. Essa criança gravou no coração dela, gravou no emocional dela: meus pais não gostam de mim por causa disso, por isso que eles me deram para outra família, mas não foi nada disso. Os pais, por amor a essa criança, para que ele tivesse uma condição melhor e vivesse de uma forma mais alegre, mais feliz, deixam com uma outra família que tenha mais posses. E aí, esse padrão de rejeição fica gravado nesse sistema. Então, passa 1, 2, 3 gerações, a pessoa tem ali, muito benquista pelo pai, pela mãe, mas ela traz dentro dela esse nozinho, essa ferida que veio, na verdade, desse ancestral que foi entregue para uma família que teve pai e mãe adotivos, né? Então, isso é um problema sistêmico. Eu ponho esses elementos. E aí, vamos para o grupo, né? No grupo, ninguém sabe o que vai representar, e eu distribuo números. A minha técnica é assim: eu distribuo números, faço uma constelação oculta. Vem cá ser o número 1, a outra pessoa vem cá ser o número 5, o número 9, o número 3.
e eu peço para essas pessoas ficarem em pé. E o que vai decorrer daí? O corpo dessas pessoas vai funcionar como uma espécie de antena, né? E as informações desse campo morfogenético, desse padrão do cliente, essas informações vão tocar no corpo da pessoa. Não são informações do racional. São informações muito fisiológicas. A pessoa está ali em pé e ela começa a ter frio. Ou ela começa a tremer a perna esquerda ou a perna direita. Ela começa a ter sonolência, ou o braço fica arrepiado, o coração acelera. Ou seja, as energias daquele sistema do cliente começaram a atuar nessas antenas que estão ali no campo. E aí, o que faz o constelador? O constelador dá algumas falas, né? Eu vou observar, número 5, olha no campo número 9, fale esta frase. Eu vejo você, ou português de Portugal, vejo-te, né? Tens lugar no meu coração, né? Você tem lugar no meu coração. E nós observamos se depois dessa fala, um outro campo, a outra antena, muda a sensação no corpo. Não? Então, nós evoluímos na constelação a partir daí, né? A partir dessa dinâmica bem fisiológica mesmo. Tá? Observamos sinais que chegam ao corpo das pessoas. E, a hora que concluímos o processo, perguntamos para o cliente, normalmente era isso que querias olhar, era isso que queria compreender, ressignificar, e ele diz sim. Ele percebe como é que o sistema dele trabalhou durante décadas, séculos, e aí ele coloca isso no coração dele. Ele diz o grande sim, sim. Obrigado todos os meus ancestrais por todas as histórias e dores e dificuldades que vocês enfrentaram e mesmo assim deixaram a vida seguir, né? A gente percebe a generosidade dessas gerações anteriores. Eles deixam a vida seguir para que eu estivesse aqui hoje. Quando essa pessoa diz esse grande sim na alma, ela gera uma cura nesse sistema muito grande. E é nesse sentido que funciona essa dinâmica em grupo. E, né, não poderia deixar de falar disso, porque gera toda uma euforia. Podemos também trabalhar nos grupos com cavalos. Ao invés de convidar as pessoas, soltamos os cavalos ali num picadeiro. Sim. E podemos falar mais para fim dessa também modalidade. Podemos, assim. E aí é uma outra abordagem também. É uma outra abordagem, é uma outra modalidade. Eu gostaria realmente de ter muito, enquanto o Anderson estava a falar, eu próprio comecei a ficar comovida, não é? Enfim, há aqui sentiu a gratidão aí também. Há aqui alguma informação, com certeza, a circular, mas comovida efetivamente pelo potencial, não é? Que esta abordagem terapêutica tem de vir recuperar algo que, muito provavelmente, de outro modo, não seria possível, porque mesmo conhecendo outras abordagens que estão neste domínio do transpessoal, não é? E esta vai buscar algo muito específico, não é? E daí ter este nome. E eu gostaria de perguntar, como ainda há pouco o Anderson falou, não é? Da constelação sistémica familiar, e aplicada e dirigida realmente a resgatar, não é? Estes processos, estas feridas emocionais, estes traumas, estas situações que estão no sistema familiar, quando transpomos para uma realidade, por exemplo, num coletivo, num contexto, por exemplo, organizacional, como referiu ainda há pouco, num sistema organizacional, que situações é que são aí então abordadas? Eu tenho aqui uma especial curiosidade, porque tenho um background profissional de 22 anos na área corporativa, e portanto, e conheço bem todas as questões, não é, das vivências no contexto corporativo e feridas que também aí são muitas das vezes criadas, que estão a ver com reconhecimento, a ver com uma série de situações. Em que questões é que pode então atuar a constelação sistémica organizacional? Quais são
os temas, digamos assim. Uhum. Vamos ver se, com exemplos bem práticos, conseguimos perceber o conceito, né? Primeiro, o convívio de pessoas, né? Uma empresa uma coletividade organizada. E esse convívio de pessoas acaba por criar essa rede de fiozinhos. Ou seja, aquela corporação, aquele convívio por 5 anos, por 10 anos, dentro daquela cultura organizacional, é uma empresa de fornecer refeições. O escopo, a finalidade daquela empresa é fornecer refeições. E o criador lá atrás queria fornecer refeições mais saudáveis, ou refeições mais nutritivas e tal. E ele organizou um grupo de pessoas e começou a empreender nisso, né? E as pessoas que entram ali começam a aceder a essa biblioteca corporativa, percebe? Tá. E aí, chegar aqui na frente, de repente, um gerente ou um herdeiro na quarta, quinta geração resolve, ele gosta muito de moda, ele gosta muito de roupas, e ele resolve agregar no estabelecimento também um nicho para vender roupas, porque para ele é apaixonado por aquilo, e aquilo é muito legítimo. Só que aquilo conflita com um campo informacional, com a intenção do criador do estabelecimento. Percebe? Sim. Essa pessoa, esse herdeiro, ele pode, a qualquer tempo, abrir a loja dele, divulgar as novas modas e tendências e roupas do estilo que ele é apaixonado. Mas, por que ele não começa o business dele e precisa inserir isso no business desse trisavô dele, tetravô dele? Percebe? Então, isso fere um princípio de hierarquia, né? E o que vai acontecer ali? Vai gerar um colapso, né? Então, muitas vezes, nós aplicamos ali a dinâmica da constelação para perceber as informações que estão ali e o que é que está a gerar o desequilíbrio, né? Exemplo, fusão de empresas, né? Vou fazer a fusão dessa empresa com aquela outra empresa, vou juntar, porque o meu avô abriu essa loja de pneu, comercializar pneu de veículos. Agora eu vou juntar com essa outra loja que faz manutenção, na verdade, de para-brisas de veículos. Será que essa fusão ela é viável ou não? Então, colocamos no campo. Em termos práticos, é por aí. Por quê? Porque as organizações elas têm um escopo, elas têm uma intenção, e a intenção do criador. E os sistemas, quer familiares, quer organizacionais, eles funcionam em cima de um tripé, tá? Como se fosse um banquinho em cima de um tripé, tá? A primeira lei é o pertencimento, a segunda lei, hierarquia, a terceira lei, o equilíbrio do dar e receber, esse tripé. Cada vez que uma dessas 3 leis venha a ser desrespeitada, esse sistema vai colapsar, ele vai dar um sinal. E às vezes ele dá um sinal na área financeira, ele pode dar um sinal na área profissional, na área da saúde, na área dos relacionamentos, ou seja, o sistema vai dar um grito, falar, opa, eu não estou a seguir aqui o equilíbrio sistêmico, a sabedoria sistêmica. Eu feri uma regra que mantinha este sistema coeso. E aí, isso que gera essas dores sistêmicas. Então, no mundo corporativo, nós aplicamos a constelação para poder verificar se o próximo passo daquela corporação é viável ou não. Né? Veio do mundo corporativo para... Eu tenho uma loja aqui e eu quero fazer um teste para ver se essa minha loja, que o espaço é muito pequeno, mas os fregueses
aparecem ali já há muito tempo, tal, e eles gostam daquele ambiente. E aí eu tenho a chance de mudar para um galpão, para um pavilhão maior, né? Levar mais conforto e tal, expor mais produtos. E eu quero testar se isso é viável ou não para o meu business. O que eu faço? Eu coloco, número 1, o campo da loja. 2, o campo do cliente. A loja existe para atender a necessidade desse cliente. E o campo número 3, sou eu mesmo. Eu que sou o dono da loja. O que eu faço agora? Eu ponho o campo número 4, que é o meu parâmetro. Percebe? O campo do sucesso, ou o campo da prosperidade, ou o campo da ganhar nicho no mercado, ganhar espaço no mercado. Então, eu coloco esses 3 elementos, número 1, 2, 3, e o campo número 4, que é o termômetro. Percebe? Solto no campo, 4 pessoas ali, e eu vejo quais pessoas, que sinais chegam no corpo dessas pessoas. E é assim que eu faço um raio-x sistêmico em cima da questão que eu estou a tentar resolver. Então, analisar. Percebeu? Então, como é que se aplica no mundo corporativo? É dessa forma. Coloco o escopo, tal, a própria empresa, coloco a razão de ser dela, para quem essa empresa atende, que é o cliente, e assim por diante. Muito interessante, Anderson, e estarmos a falar destas duas possibilidades de aplicação e para que também nos, enfim, cada vez mais vão aproximar da ciência, porque isto tudo não é pessoas a identificarem ou, situações que estão no sistema, não é? Para depois poderem agir e tratar ou resolver internamente essas mesmas questões. Isto parece tudo assim um bocadinho, para algumas pessoas pode ser muito estranho e misterioso, mas o que é certo é que há um aproximar cada vez maior da própria ciência, que não consegue explicar tudo ainda, naturalmente, e provavelmente há situações que não vai conseguir explicar porque o próprio método científico não tem as ferramentas necessárias, mas em relação à constelação sistémica, já algumas cientistas da física quântica vêm falar precisamente destes fenómenos. Portanto, que Amit Goswami fala nos processos de transferência de potencialidade. Ou seja, tal como o Anderson disse, essa informação está numa espécie de cloud, e, de facto, através da terapia, há a possibilidade de ir lá buscar essa informação. Portanto, a terapia é o software. Então, já falámos aqui realmente das diferentes aplicações que pode ter. Eu gostaria de perguntar agora quem vai ter consigo, os seus clientes, quais são os principais temas, quais são os desafios mais comuns de quem procura a constelação sistémica familiar do Anderson. Muito genericamente, né? Dores emocionais. Pessoas que vêm com arrastam, às vezes, um sinal, um traço de depressão ou um vazio de alma, conflitos de relacionamento, percebe? Padrões de solidão ou um comportamento, uma conflituosidade dentro de uma família. Um irmão não se dá com o outro de maneira nenhuma. Não tolero aquela minha tia. Esses dias, recentemente, eu conversei com uma pessoa, a pessoa me relatou que a filha tentou suicídio. A mãe tem traço de depressão. A avó morreu de suicídio, por suicídio também. Tem uma tia também que seguia esse caminho. O que tem aí? Tem uma informação sistêmica. E só é possível olhar para isso de forma sistêmica, com esse óculos sistêmico. Por quê? Isso não pertence a um único indivíduo, pertence a um grupo familiar. E possivelmente eles estão em lealdade a algum ancestral. Percebe? Algum ancestral começou essa história.
E aí, o que faz a geração atual? Vai nesse ancestral e copia essa atitude dele. Imagine uma hipótese, só para exemplificar, para dar. Imagine uma pessoa que viveu 1800 e essa pessoa tinha dores terríveis, porque não tinha a medicina, não tinha nada, e essa pessoa tinha uma formação genética, ou sofreu um acidente, uma pedra caiu na pedra, no quadril da pessoa, na perna, tal, e essa pessoa não conseguia se locomover e sofria imenso. E essa pessoa, porque não suporta essa dor, sofrimento constante, ela escolhe esse caminho de tirar a própria vida. A partir dela, descendentes começam a copiar essa atitude. Ou seja, isso é um problema sistêmico. E aí, a geração atual não está a respeitar a história e a dor dessa pessoa. Não? Ou seja, dentro de contexto completamente diferente, essas pessoas copiam essa atitude. Então, precisa devolver sistemicamente para esses membros familiares esses padrões e desmisturar, né? Desemaranhar. O termo é emaranhamento sistêmico. Esse vínculo é um emaranhamento sistêmico. Sim, e admito que ao fazê-lo, fazem durante a avaliação terapêutica, obviamente quem o procura é colocado diante de situações, muitas das vezes, que estão ali a ser revividas, não é? Acabam por ser revividas. Quais são os principais desafios para o Anderson e para os seus clientes durante as sessões? O que é que normalmente acontece? Então, essa é uma pergunta extremamente interessante, pelo seguinte. Primeiro, quem faz a constelação não é o constelador, é o cliente. É o cliente que autoriza aquele campo se abrir. É o cliente que permite que a energia flua, que cada antena sinta. Eu não tenho poder algum sobre o sistema daquela pessoa. Percebe? Sim. Eu me coloco ali à disposição dela, ao serviço dela. O meu tempo é recortado e é dedicado a ela, mas quem efetivamente manda na constelação é ela, porque ela autoriza isso, se movimentar. E aí, o cliente, por receio de dor, porque vai limpar uma ferida ali, às vezes ele se retrai. Então, o primeiro desafio já é esse. O cliente estar disposto a olhar para aquela dor, a tratar aquela ferida. Então, o constelador, ele não tem poder sobre isso, é o próprio cliente. Então, o primeiro desafio é esse. Segundo desafio, quando nós colocamos as pessoas no campo e as informações vão chegar nessas antenas, o que me interessa é a informação corpórea, percebe? Sim. Esse corpo aqui, essa antena, ela quer se aproximar ou quer afastar desse grupo de pessoas? Por exemplo, aquela pessoa está no campo da prosperidade. Eu estou a tratar uma questão organizacional. Eu quero saber se a prosperidade quer se aproximar dessa nova atividade, dessa mudança de rota dessa empresa ou não. Né? E aí, o corpo sente isso, claramente. Eu dei um passo para frente, fiquei desconfortável. Não, eu quero me afastar desse grupo. É isso que sinaliza. E aí, qual que é o desafio? Algumas pessoas, elas não se esvaziam dos pensamentos e debruçar a atenção aqui para a sensação do corpo, elas ficam no mental. E aí elas querem resolver mentalmente aquilo. Né? Elas querem dar uma opinião sobre aquilo, ou elas querem interpretar aquilo que está, aquela dinâmica que está a acontecer, e é de um grau de simplicidade, como diz o Bert, né? O essencial é simples. É do mais simplório possível. Não precisa de elucubração mental. E aí algumas pessoas acham que elas têm que praticar alguma cura naquele momento. Eu acho que aqui, nesse momento, eu preciso aplicar um reiki nessa pessoa. Ou seja,
tudo isso é muito válido nos seus respectivos nichos, percebe? Porque ali a informação que nós precisamos é a informação do campo morfogenético. Então, o segundo desafio é contaminar o campo, às vezes com intenção, com desejo de ajudar, com julgamento, né? Com a pessoa não estar disponível. Então, essas coisas interferem também no campo. E o terceiro desafio, aí é muito do constelador, é o constelar sem querer ajudar. É o respeito com R maiúsculo, porque esse sistema ele tem 10 mil anos, 15, 20 mil anos que ele funciona daquele. E esse sistema, às vezes, precisa daquela dor, porque ele precisa extrair um aprendizado daquela experiência. E o constelador não tem o direito de tirar aquela experiência daquele sistema. E, às vezes, a constelação não vai para onde o cliente quer que vá. A gente não manda nas coisas. Simplesmente a gente põe as peças, tecnicamente, e aí olhar para aquilo e falar, sim, é como é. Né? Percebemos que não é uma questão de ajuda, não é uma questão de intenção. Então, manter esse distanciamento, esse respeito com R maiúsculo, eu acho que é o desafio especial do constelador. Os outros são contextuais. Contextuais, muito bem. Anderson, ainda há pouco falou que trabalha também com cavalos, não é? Sim. Quais são as principais diferenças no processo de constelação quando está envolvido um animal? Neste caso, um cavalo. O animal participa ativamente? Como é que neste caso se manifestam as dinâmicas? Como a gente vem falando aqui repetidas vezes, o que interessa dentro do campo ali do grupo da constelação, né, a dinâmica da constelação, é a informação que chega no corpo. Percebe? Porque o corpo funciona como uma antena. E o que o cavalo faz? Ele também funciona como uma antena. Né? Não é a longa narrativa e a explicação, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. Não é isso que vai movimentar o campo. O que vai movimentar o campo é o quanto o cliente entra em contato com a sua dor, com essa informação do sistema. Ele traz uma dor e ele quer verdadeiramente curar essa ferida. Quando ele pensa nessa dor, automaticamente esse campo se abre. Se eu colocar pessoas ali no campo, essas informações vão chegar no corpo dessas pessoas. E se eu colocar cavalos, essas informações vão chegar no corpo do cavalo. Né? Quando fazemos a constelação virtual, cada um na sua casa, tal, utilizando aqui o Meet, o Zoom, às vezes o gato, o cachorro, ele interfere. Ele percebe o sentimento do campo. E aí ele vem ter um comportamento, ele senta em cima de um número, ele mexe com o número 1, o número 5, o número 9, ou seja, ele sinaliza, porque as informações chegam muito no corpo e o animal ele é puro. Ele não tem o filtro do mental, ele simplesmente segue o instinto dele. Agora, no cavalo, o cavalo é um animal mágico, altamente sensível, assustadoramente sensível. É assustador. Há uma necessidade, né, de ancorarmos. Da mesma maneira como eu entrego os numerozinhos, esse aqui vai ser o bisavô, esse aqui vai ser o pai, esse aqui vai ser a mãe, esse aqui vai ser o irmãozinho. Tal. Eu ancoro os cavalos nessas energias também. Né? Eu ancoro o cavalo, a energia do pai, a energia da mãe, a energia do ancestral e tudo mais. E, incrível que pareça, aquele cavalo que está ancorado como pai, por exemplo, ele vai na pessoa que tem uma questão de conflito com o pai. O cavalo não erra nunca. Ele chega ali, ele para na frente da pessoa. Eu só preciso perguntar:
tem alguma questão com o teu pai? Por quê? Porque é assim que é. Porque o cavalo, ele simplesmente sabe, olha, essa energia tem ressonância com aquela ali. E aí ele vai, e é muito fantástica viver essa experiência, muito, muito, muito interessante. E outras, né? Outras que daria um filme para poder explicar. Ok. Mas realmente é muito rico. Então, a dinâmica com os cavalos e outros animais também, né? Dois motivos, em especial o cavalo, os cetáceos, tal, eles têm o chamado neurônio espelho, que eles conseguem sentir o nosso sentimento, né? Por espelhamento. E se eu tenho medo, o cavalo, ele também fica com medo. E assim vai. Esse é um fator, e o outro fator é isso, que o cavalo ele não contamina o campo com o mental dele. Ou Mental seja, humano. É muito para, fantástico. para o facilitador acaba por ser então também uma abordagem nesse Muito mais âmbito precisa. exatamente mais precisa. Muito bem, muito obrigada, Anderson. Está a ser maravilhoso, mas estamos a caminhar para fim. Sim, sim. Mas antes de terminar, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: como é que, portanto, nesse momento, durante uma sessão, ao identificar-se uma ferida, um trauma ou até mesmo uma crença limitante, como é que é o processo depois, seja para ressignificar a ferida, o trauma, seja para desconstruir a crença, como é que se processa aí toda essa informação? Há a oportunidade de fazer logo a integração e a resolução, ou nos casos em que não há, como é que esta terapia se complementa com outras abordagens terapêuticas? Então, lá no começo da nossa conversa, não pontuei isso, mas é interessante a gente pontuar. Existem conteúdos que têm uma natureza individual, existem conteúdos que têm uma natureza sistêmica. A gente já falou aqui, é um conteúdo que se apresenta de uma forma transgeracional. Apareceu na geração da bisavó, apareceu na geração da mãe, na geração da filha sumiu, na geração do netinho começa a aparecer de novo, percebe? Então esse é um problema transgeracional. Existem conteúdos que são puramente individuais. Imagine uma criança que vai na casa do tio-avô, um dia está lá, e ele resolve explorar a casa, ele tem 4 aninhos, ele desce uma escada, bate uma porta e fica preso no porão. Escuro, ele não tem tamanho para acender o interruptor da luz, da lâmpada, e fica escuro lá 3 minutinhos. E ele chora, tal, depois a mãe dele dá falta da criança, corre lá e pega a criança de novo, e a criança soluça, chora imenso. Essa criança, esses 3 minutinhos que a criança ficou nesse escuro, nesse ambiente ameaçador, e ela não tinha ferramenta mental para poder interpretar o estímulo, ela congela uma informação e ela põe esse trauma, para ela é uma eternidade, ela põe isso lá no subconsciente, percebe? Fica ali, encapsulado no inconsciente. Está lá na vida adulta, um dia vai subir no elevador, aperta o botão do elevador, de repente a porta do elevador se fecha e essa pessoa começa a ter taquicardia, suar, frio, dificuldade de respirar. O que aconteceu? Essa informação traumática que ela viveu na infância veio à tona e disparou todo esse comportamento corpóreo da pessoa. Sim. Ou seja, ela descobre que ela tem alguns episódios de claustrofobia. E o gatilho foi a porta do elevador fechar. Percebe? Então, essa informação ela viveu, tem isso armazenado no inconsciente dela, e isso pode vir à tona a qualquer momento. Para ela tratar esse tipo de trauma, ela precisa de alguma informação que consiga descer até esse registro, né? O fato aconteceu, ela pôs uma carga emocional em cima desse fato, pôs uma embalagem, e ela precisa de alguma ferramenta que consiga arrancar essa embalagem e colocar outra, né? O fato não vai mudar, o fato já ocorreu, não tem como apagar o fato. A criança já ficou presa 3 minutinhos, não vai mudar. O que dá para mudar é trocar a embalagem. E o que faz isso? Hipnose, regressão, Theta Healing, barra de acesso, terapia primal, terapia cognitivo-comportamental,
PNL, ou seja, tem dezenas e dezenas de ferramentas que conseguem fazer esse trabalho. Agora, quando o problema é sistêmico, precisa da ferramenta sistêmica, ok? Tranquilo. Agora, o que acontece quando um comportamento é repetido muitas vezes? Porque aquele ancestral viveu, gravou um problema sistêmico, o descendente começou a repetir esse comportamento por amor a esse ancestral. Né? Aí faz a constelação, libera isso. Libero a informação sistêmica. Só que, e o trauma celular? Percebe? E é porque as células têm memória também. Aí a microfisioterapia pode liberar, né? Aquela massagem de liberação somática, né? Muitas vezes a pessoa passou por uma tensão, essa tensão pode ter magoado alguns tecidos. Ela precisa fazer uma liberação ali, uma massagem. Ou seja, dessa forma, a terapia individual complementa a terapia sistêmica. Né? Porque podemos dar um exemplo ali. Né? A pessoa, o ancestral, passou muita fome. Né? O que faz essa pessoa? Ela desenvolve uma compulsão alimentar. Ok. Faz a constelação, libera essa informação, ela está livre para ter um outro comportamento. Mas dali a ela adotar uma dieta mais saudável e atividade física, isso já é um outro caminho. Às vezes um coach pode ajudar. Um coach, uma academia vai ajudar imensamente, percebe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Portanto, a constelação sistémica ajuda a pescar, a trazer a situação à tona e alguns casos necessitam depois do seguimento, não é? Para cozinhar bem e trazer uma refeição maravilhosa, ou seja, devolver a felicidade, que é isso que as pessoas procuram quando realmente estão com questões e com feridas que estão a causar transtorno na vida e invariavelmente o conhecimento, o autoconhecimento é fundamental e o autoconhecimento sistémico, agora por cima do autoconhecimento individual, traz com certeza vias de acesso a uma vida mais feliz, bem-estar e saúde física também, porque está tudo relacionado. Anderson, está a ser realmente uma conversa maravilhosa. Estou muito agradecida também porque estou a aprender aqui sobre esta terapia. Espero que lá em casa tenham igualmente este gosto e este prazer em ouvi-lo sobre a constelação sistémica. Fiquem curiosos também de conhecer as sessões que facilita, não é? O Anderson vem aqui regularmente, por isso, para finalizarmos, o que é que eu lhe pedia? Que fizesse umas considerações finais ou algum tipo de informação que possa ser interessante passar para quem possa ter ficado com esta curiosidade e como é que o podem encontrar aqui em Portugal. Sim. Normalmente, quando eu visito Portugal, eu visito muitos sítios, né? Chego na região de Lisboa, visito ali Passo d'Arcos, Parede, Cascais. Vou também lá para a região de Torres Novas, Covilhã, região norte, Porto, né? Vila do Conde, Maia. Então, Ilha da Madeira. Então, como é que eu organizo esses grupos? Eu faço parcerias com pessoas que têm espaços terapêuticos, né? E essas pessoas, elas reservam uma data, tal, convidam pessoas, e assim eu vou e faço esses atendimentos. Então, caso alguém tenha interesse e essa possibilidade, algum espaço terapêutico e tal, para convidar pessoas, eu vou com muita alegria, com muito gosto, esse novo sítio, faço ali as explicações. Normalmente conseguimos fazer 3 constelações no horário da noite, né? Iniciamos 18h30, vamos até 22 horas no máximo. Conseguimos fazer 3 constelações. Então, a primeira questão é bem operacional mesmo, é um agendamento. E aí, na minha próxima ida, reserva aquela data para fazer atendimento naquele sítio. Segunda questão, eu tenho também o meu Instagram, que é Amor Vibre, né? De vibração de amor, né? Amor Vibre.
convidar as pessoas para seguirem lá no Instagram. Também divulgo a agenda quando vou fazer as dinâmicas, a minha turnê. Eu faço uma turnê de constelação. Artista faz turnê de música. Eu faço turnê terapêutica. Bem, efetivamente é isso. Né? E efetivamente falar de uma crença minha. Isso aí é muito falar do Anderson. Eu acredito que nós somos uma consciência acoplada num corpo, percebe? Ou seja, Sim. A gente pode dar um nome para essa consciência de alma, de espírito, de princípio vital, de ânima, o que quiser. Mas eu gosto de chamar, para ser mais inerte, uma consciência acoplada numa base material. E eu acredito que a nossa alma, a nossa essência, ela tem uma potencialidade. E a nossa potencialidade pode se manifestar plenamente no mundo. Se nós tirarmos as cascas de cebola de volta, né? Para a nossa essência brilhar com toda a tua força. E quando a gente consegue se livrar dos medos, do peso de um ego, dos traumas e tudo mais, cada vez mais a nossa essência brilha. E eu penso que o nosso mundo precisa dessa essência de cada um. Cada um coloca o seu contributo para transformar a nossa casa, o planeta Terra, numa grande casa de luz. E eu me ponho a serviço disso, de colaborar com esse caminho rumo à própria essência de cada um. É isso. Gosto. Obrigado. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada pela sua partilha também, muito enriquecedora. Foi uma conversa fascinante. Agradecemos também a todos os que nos acompanharão aqui nesta conversa. Se gostaram, por favor, sinalizem com o vosso sincero like, subscrevam o canal, partilhem, sigam também o Anderson e o que ele tem para partilhar do seu conhecimento e da sua experiência. Nós vivemos numa era em que o algoritmo, não é, funciona, por isso todos podem contribuir e apoiar para que estes conteúdos possam chegar a mais pessoas e possamos, enfim, pelo menos mais conhecedores de alternativas que existem, das ferramentas que existem para lidarmos com os nossos processos pessoais, que todos temos. Por isso, agradecemos desde já esse vosso apoio em fazer o canal chegar a ter um alcance maior, e despedimos com muita alegria no coração, e até breve aqui no The Talk and Talk Zone. Até breve. Obrigado. Até breve.